Bom, pessoal, na aula passada nós vimos a função PROC-V, uma função muito importante no mundo do Excel, tá? Mas é importante também lembrar que em alguns casos essa função ela pode vir gerar um erro e esse erro ser escalonado para outras funções, ou seja, gerar impacto em outras funções, tá bom? Como que nós trabalhamos essa tratativa de erro, esses erros que podem ser causados aí por essa procura de valor? Ou melhor, quando pode gerar um erro? Pense bem junto comigo. Se a função PROC-V é procurar um valor, aí eu pergunto para você, e se ele não encontrar esse valor, o que é que pode acontecer? Vamos fazer um teste? Ó, vou rolar lá para nossa última linha da coluna, nossa tabela, tá? E aí, se eu disser assim, olha, eu estou dizendo aqui que a última linha, né, o último aluno matriculado, o número é o 72. Então, isso implica dizer que o 73 não existe. Então, eu vou digitar aqui, eu vou colocar aqui 73. Ó. Vamos ver o que é que vai acontecer? 73. Vou dar um Enter. Olha o erro que aconteceu. Olha o erro que aconteceu. Como que nós podemos resolver esse problema? Nós vamos resolver esse problema utilizando a função se erros, ou seja, se houver algum erro dessa natureza, faça alguma coisa. Vamos lá? Como é que a gente faz para utilizar o se erro? O se erro, pessoal, você pode acoplar essa função PROC-V e a partir dessa função ele vai detectar se há algum erro. Se houver algum erro, você pode programar para fazer alguma coisa. Vamos lá. Então, olha, está aqui a função PROC-V, tá? Está aqui a função PROC-V. Então, você vai utilizar a função se erros e vai colocar essa função PROC-V dentro do se erros. Vamos fazer esse teste, ó. Vou colocar aqui, ó. Antes do PROC-V, eu vou digitar a palavra se erro. Aí você já procura e dá um tab. E já coloco toda a função PROC-V entre parênteses, ou seja, o valor, ó, quem é o valor aqui? O valor é toda essa fórmula aqui, tá? Ou seja, se houver algum erro dentro dessa fórmula aqui, aí você vai dizer valor se erro, ou seja, que valor você quer entregar se houver algum erro. Aí você coloca entre aspas duplas, como se trata de uma letra, então tem que vir as aspas duplas, você vai dizer aqui, ó, informação não encontrada. Aí você fecha a aspa dupla e fecha o parênteses. Vou dar um Enter, ó. Automaticamente, ó, ele trouxe essa informação. Aí você tem que fazer com todos essa galerinha aqui, ó. Vamos melhorar isso aqui. Informação não encontrada. Nosso nome, aluno, não encontrado. Melhor, né? Ou seja, e aqui a gente vai poder incrementar também, ó. Tá? Então, olha, aqui do mesmo jeito, ó, você vai colocar o se erro, coloca toda a função, abre o parênteses e coloca toda a função PROC-V como se fosse o valor, tá? E aí você vai, fecha ponto e vírgula e coloca a informação que você quer mandar caso ele encontre esse erro. Então, olha, vamos lá. Então, ou seja, nota não encontrada. E fecha o meu parênteses, ó. Tá vendo aí, ó? Nota não encontrada, tá bom? Se eu colocar aqui, ó, 72, ó, que é o último número, ó, ele vai mudar automaticamente, ó. Tá vendo? Se eu colocar aqui 72, 73, 71, por exemplo. 71, ó, ele automaticamente ele traz as informações pra gente. Se eu coloco 74, 78, por exemplo, que não tem, automaticamente ele já traz, ó, já começa a tratar os erros. E aqui tá errado ainda. Então vamos resolver tudo isso aí, ó. Se erro, coloca aqui, ó, nota não encontrada. Fecho minhas aspas duplas e meu parênteses. Tá vendo aí, galerinha? Ó. Então vou fazer aqui de novo, fazer rapidinho com todos. Nota não encontrada. Tá, ó, tá tudo aqui, ó. Nota não encontrada. Fazer com todos, ó. Sempre o se erro, você coloca o se erros ó, entre o ponto de o sinal de igual e o PROC-V, tá? Por quê? Porque o PROC-V eles têm que estar dentro do se erros, ou seja, o se erros ele vai acoplar, tá?
ele vai pegar toda essa estrutura, toda essa função do PROC-V e ele vai ser como uma espécie do valor que o Sierros está procurando. Ou seja, o Sierros vai procurar o erro, se ele encontrar o erro, aí sim é que ele entra em ação. Se o PROC-V funcionar naturalmente, o Sierros ele vai ser ignorado. Essa função se erro ele só é acionado a partir do momento que o PROC-V não encontrar o valor, aí sim gera um erro, e esse erro é tratado por uma informação que eu vou passar lá para minha célula, tá? Nota não encontrada. Tá vendo aí, ó? E aqui, ó, também, ó. Se erro, coloca aqui meu ponto e vírgula, média não encontrada. Tá vendo aí, ó? Muito fácil usar essa função se erros, tá? Muito importante também, geralmente ela é usada junto com o PROC-V, tá? Porque é muito comum, porque se você colocar uma informação que ele não encontrar, teoricamente vai gerar um erro, e às vezes como nós utilizamos muitas fórmulas, e muitas fórmulas dependem de outras fórmulas, um erro pode gerar um erro escalonado, então pode ter um impacto significativo nos seus negócios. Situação não encontrada. E prontinho, pessoal. Tá aí, ó. Bonitinho, tá? Tudo funcionando, ó. Vou colocar aqui número 3. Número 3 ele traz todas as informações. Se eu colocar aqui um 90, não tem 90. Então, tá aí funcionando tudo bonitinho, tá? Então, pessoal, se erros é muito usado junto com PROC-V, tá? Então, vamos só revisar aqui, olha, como é que funciona. Como é que funciona os se-erros? Primeiro, você vai colocar os se-erros como a primeira função, tá? Dentro da função se-erros, você vai colocar o PROC-V, tá? O PROC-V, que é o valor que ele está querendo procurar, tá? Ó, que é esse valorzinho aqui, ó, que ele está apontando, tá? Se esse PROC-V, tá? Se esse PROC-V, que é o valor que ele está procurando, gerar algum erro, aí sim você pode colocar essa mensagem que você desejar, tá? Vale lembrar, se você quer mandar uma mensagem, essa mensagem é letras, sempre tem que vir entre aspas duplas. Se você quiser mandar um número, por exemplo, que acontece também, às vezes você quer trabalhar com fórmulas matemáticas e você não quer que coloque número, porque obviamente números e letras não se calcula, não se faz operações matemáticas, e você vai mandar um número. Então, se você vai mandar um número, não precisa de aspas duplas. Tá? Se você colocar aspas duplas, esse número vai ser entendido como uma letra. Tá? Se você vai mandar um número, não precisa de aspas duplas. Se você vai mandar uma letra, precisa de aspas duplas. Tá bom, pessoal? Espero que tenham compreendido essa função, essas duas funções é uma das funções mais importantes do Excel. Tem outras mais adiante, também muito relevante, mas as mais utilizadas certamente é o se-erro com o PROC-V, tá? Sempre as duas, é muito recomendado o uso das duas, tá? É muito recomendado o uso das duas, tá bom? Aguardo vocês na nossa próxima videoaula, tá? Dando continuidade no nosso conteúdo, sempre incrementando um assunto novo. Ao final, vamos criar aí uma planilha bem refinada, com muitas funcionalidades, com alguns gráficos, para que a gente possa revisar e dar um apanhado geral de todo esse conteúdo que vimos aí durante todo esse curso. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais!